muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Boa noite, cinéfilos. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Mas antes, vocês sabiam que o Bela Lugosi no Drácula não fala o good evening? Eu fiquei procurando para botar aqui, mas não achei. Mas de qualquer forma, eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Dri, você já esteve aqui naquele episódio em que conversamos sobre filmes de Hollywood feitos antes do Código Reis e mais recentemente quando falamos dos filmes do Argento. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar mais uma vez pra gente? Bom, eu sou a Adriana Tinoco, podem me chamar de Dri. Eu sou formada em letras. Meus irmãos e eu temos um site onde a gente fala lá das coisas que a gente curte, né, de cinema, de música, tokusatsu, etc. Que é o Cultura Pop a Rigor. E por lá a gente também tem o nosso podcast Conversa Fiada Matou Carambola, que é um podcast assim, mais aleatório, né, com umas coisinhas que a gente vê por aí nas redes sociais, também uns comentários mais rápidos, enfim. E a gente tem também o CFMC no Cinema, que é onde a gente pega um filme, né, ou filme, né, uma franquia inteira e discute. Inclusive, quando esse episódio for ao ar, provavelmente a gente já vai ter lançado o nosso episódio sobre a franquia Sexta-feira 13. Então, e aí a gente também tem o Sessão Tokusatsu, que é um podcast sobre Tokusatsu. Então, Dri, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu assisti o Dog Soldier, que é um filme de 2002. Ele é dirigido pelo Neil Marshall, né? Fez aquele filme do Hellboy ruim lá de 2019. Mas esse aqui é bacana. Que é um filme em que um grupo de soldados está fazendo ali um treino numa floresta, né, isolada, e se vê ali cercados, né, por uma matilha de lobisomens. É um filme de baixo orçamento, né, mas a maquiagem é bem bacana, tem bastante gore, né, e tem umas cenas sensacionais, assim, né, tipo o cara que luta boxe com um lobisomem e o cara que fica lá com as tripas de fora, mas é só recolocar tudo pra dentro e colar super bom, né? Eu assisti esse filme já tem um tempo, mas eu lembro que eu gostei desse filme. É uma entrada interessante pros filmes de lobisomem, assim, eu achei, na época. A gente tá agora encerrando o mês de terror aqui no podcast. Agora a gente vai falar sobre vampiros, né? Mas antes, eu gostaria de perguntar uma coisa que eu perguntei ao longo desse mês, né, assim como eu tinha feito no mês passado, perguntando a relação das pessoas com o giallo, mas eu gostaria de saber de você, Rodrigo, como é que surgiu sua relação com os filmes de terror, né? Porque eu já vi gente falando, né, que gostava de filme de terror desde criança, né? Eu lembro que João Cardoso disse que começou na faculdade, né? Eu comecei depois dos 30, né? Eu lembro que o Rodrigo e o Marcelo tinham dito que foi mais ou menos na adolescência. E com você também foi assim? No meu caso, né, a gente foi assim, crianças mais dos filmes de ação. Mas eu lembro que desde cedo também vi uns filmes de horror, né? Porque assim, né, o Marcelo, né, que é meu irmão, ele começou na adolescência. Então quer dizer que pra mim começou na infância. Porque geralmente eu ia atrás, assim, eu assistia junto, né? Então eu lembro que com mais ou menos uns 8, 9 anos, assim, eu já estava assistindo um filme do lado do horror, né? Tipo Alien, Silêncio dos Inocentes, né? Drácula de Bram Stoker, Entrevista com o Vampiro, uns filmes assim. Também eu ia acompanhando, então começou
pouco mais cedo, mas ali na adolescência, na minha adolescência, né, eu li um pouco mais velho, que a gente começou a ir mais atrás mesmo, né, ir atrás do diretor, né, do Argento mesmo e tal, mas é isso, ainda mais que meus pais não encrencavam muito, né, o que a gente assistia, então eu vi uma série de filmes inapropriados para mim. E mais especificamente com filmes de vampiro, ou com vampiros em geral, você teve interesse? Como é que surgiu esse interesse? Quando? Pois é, vampiro começou bem cedo. Eu não lembro exatamente a primeira coisa assim, que eu tive contato assim, de vampiro. Provavelmente foi o Zé Vampiro da Turma da Mônica, ou então os Garotos Perdidos que passavam ali na sessão da tarde, né, da Globo. Mas, assim, o que me marcou mais foi a Anne Rice, né? Quando eu era mais ou menos por essa época, como eu falei, aí, meus 10 anos. E aí a primeira coisa que eu tive contato, né, com a Anne Rice nem foi o filme, né, o Entrevista com o Vampiro. Eu nem lembro direito, eu não sei se minha irmã já tinha assistido o Entrevista com o Vampiro antes e tal, mas por alguma razão, em algum momento ali nos anos 90, a gente comprou um livro da Anne Rice, né, chamado Vitória e um Vampiro. Ele nem tem relação ali com aqueles personagens ali do Lestat, é uma história mais fechada. E aí eu li, e aí a gente passou, toda vez que passava assim, no sebo, encontrava alguma coisa da Anne Rice, a gente comprava, né? Eu fui lendo praticamente todos os livros dela assim. E aí foi uma autora que fez parte assim, da minha formação como leitora e que eu tenho um grande carinho até hoje. Aí depois, né, nessa mesma época, como eu falei, eu vi o Drácula do Coppola, vi Entrevista com o Vampiro, e mais uma série de filmes e outros livros, né? Meu pai, inclusive, era um grande fã da Hammer, né? Especialmente do Drácula do Topeli. Então eu sempre gostei bastante, sempre foram assim, as minhas criaturas fantásticas preferidas do cinema. Inclusive, quando eu estava na graduação, né, tinha uma eletiva de literatura vampírica, né? Só que há muito tempo ela não era ministrada. Aí só assim, quando eu estava quase saindo da faculdade, o último período que abriu, né? Aí eu consegui me inscrever e fiz, né? Um professor muito querido, aliás, o Fernando Monteiro de Barros, né? Que felizmente já é falecido. Eles tinham uma pesquisa muito legal, assim, de literatura gótica e literatura queer. E aí foi muito bacana ter feito essa matéria também. Eu lembro, acho que a coisa mais antiga envolvendo vampiro que eu me conectei foi aquela novela Vamp. É verdade. É verdade, eu falei de Garotos Perdidos, da Vampiro, mas provavelmente foi Vamp. Eu lembro que eu assistia quando eu era pequena. Eu gostava muito. Também gostava bastante. Né? Agora mais velho que dá pra ver que assim, o personagem do Neila Torraca, que é o Vladimir Polanski, esse Polanski é em homenagem ao Polanski, que fez aquele filme Dança dos Vampiros, né? Tinha algumas coisas bem legais, assim, que eu gostava. E mais tarde surgiu aquele jogo de RPG, né? Vampiro à Máscara, e eu gostei bastante, eu comprava livro. Na época do colégio, do segundo grau, vira e mexe, um professor faltava, aí a gente saía mais cedo, eu ia lá para uma livraria que vendia livro de RPG e comprava os livros. Meus pais não gostavam muito, não. Meus pais achavam que era uma bobagem, uma perda de tempo, então eles falaram assim, olha, se for comprar, compra em inglês, porque aí pelo menos você não está perdendo tempo, você está aprendendo inglês. Eu tenho uma quantidade monstruosa de livro de RPG, de Vampiro à Máscara, assim, tudo velho, assim, né, mas tudo guardado. Né? E eu só fui pensar em vampiro assim, no cinema. É claro, assim, isso que você falou, né? Eu vi os filmes do Coppola, vi os dois Nosferatu, né? Tanto o do Herzog quanto do Murnau. Mas eu acho que foi em 2013, 2014, quando eu tava nessa leva de ver novas coisas, eu fui ver o filme do Jarmusch, aquele Amantes Eternos também, que gostei bastante. Uma coisa que eu perguntei também, né, nos outros episódios, a gente pode fazer uma coisa parecida aqui. Quais são os seus filmes de vampiros favoritos? Eu acho que meu favorito seria o Nosferatu, o original.
Embora eu goste muito também do Herzog. Mas tem vários, né? Como eu falei, eu gosto bastante do Drácula do Coppola também. E, nossa, são muitos, né? O Deixa Alentar é um que eu gosto bastante, mas, assim, e aí desde o, né, Praxis, Nosferatu e tal, até as galhofas e tal, né? Na verdade, parando pra pensar, eu acho que tem pouca coisa com vampiro que eu não gosto. Eu sei que tem um que você gosta, que é o Quando Chega a Escuridão, o Near Dark, da Catherine Bigelow. Sim, eu gosto desse. Inclusive, acho que ele saiu mais ou menos, acho que foi no mesmo ano, né, do Garotos Perdidos. Eles têm, né, tramas semelhantes, só que eu gosto mais do da Catherine Bigelow. Eu também gosto mais do que dos Garotos Perdidos. Tem um outro também que eu gosto, que é aquele Fome de Viver, o The Hunger, que é com a Susan Sarandon, o David Bowie e a Catherine Deneuve, né? Assim, é o filme de vampiro mais sexy que tem, assim. Filme bonito. Sim. Tem um filme, aquele Garota Sombria que anda pela noite. Eu não cheguei a ver. Eu acho que ele estava até numa lista, mas para falar a verdade, eu assisti um outro filme dessa diretora que saiu ali pela Netflix e eu detestei o filme, então eu acabei ficando com preguiça. Mas em algum momento eu assisti. Entendi. Tem uns outros também que eu gosto, que é o Ganja e Hess, também eu gosto bastante. Tem aquele Daughters of Darkness, que é Escravas do Desejo, que eu acho legal também. E a gente já falou de 2 filmes de vampiros nesses episódios que a gente fez, né? Teve um episódio que a gente foi falar sobre K-Horror e a gente falou sobre aquele Sede de Sangue. Mais recentemente, nesse ano, quando a gente foi falar sobre filmes de ficção científica dos anos 80, a gente falou sobre o Força Sinistra, o Life Force. Não, que é meio que um filme de vampiro mesmo. Inclusive, é uma inspiração, né, para Anne Rice no Rainha do Condenado. Ah, é? Eu não vi. E nem li o livro. É a vampira lá, que seria a vampira original, né? Ela desperta, né, depois de um longo sono. E aí ela sai, a ideia dela é sair matando todos os homens e tal, porque ela disse que, né, tudo que ela absorveu ao longo, né, da vida dela é que todos os problemas do mundo são causados pelos homens, então ela quer eliminar tudo. Bem, errada não tá. Fazer umas outras perguntas que eu queria saber. Como você acha que a imagem do vampiro, né, mudou desde as origens míticas e literárias, né, até as representações modernas nos filmes e nas séries, né? Você pode dizer que a simbologia do vampiro muda ao longo dos anos, ela se adequa, como todo filme de terror, né? Ele acaba se adequando ao zeitgeist, às ansiedades do momento de que ele é feito? Todo mito, né, vai se adequar, né, ao que está querendo ser, né, ser mostrado, né? Você pegar lá tanto que, assim, né, mito, né, no folclore, né, o vampiro tem, assim, desde antes de Cristo, né, tem histórias que vamos lá, então, aí praticamente todas as culturas, até por conta dessa ser um mito sobre mortalidade, né? É uma coisa que afeta toda a humanidade, então, né, vai estar espalhado aí por todas as culturas, né? Aí você pega lá no primórdios lá da literatura, né, as primeiras histórias, né, de vampiro, né, por exemplo, no histórias de língua inglesa, né, o primeiro conto, né, foi o Vampiro, né, do Polidori. John Polidori, 1819. Que já é, né, o vampiro aristocrático, né? Só que é uma história por um viés mais maniqueísta, né? O vampiro é aquele que corrompe, né, o herói puro e etc, né? Até porque, né, tem até a fofoca lá do século XIX, né, que o Polidori, ele era médico, né, do Lord Byron, né, e aí ele dizem, né, ficou ressentido por alguma coisa e aí meio que
inspirou, né, o vampiro, a figura do vampiro no Byron, né, que aí é o aristocrata, né, do Ivan, e aí é aquela figura que corrompe, né. E aí essa figura, né, do vampiro aristocrata, né, vai passar aí por vários, né, o Carmilla também, né, o próprio Drácula, depois, até passando aí por Anne Rice, mas a representação vai mudando, né, também, né, no Polidori, no Carmilla, no Drácula, o vampiro é o outro, né, é o mal, né, que corrompe, etc. Agora, com o passar do tempo, né, vai mudando, né, se pegar os livros da Anne Rice, não, são essas figuras muito mais humanas, na verdade, né, mais amorais, né, não tem mais essa questão de bem e mal. Né. E agora na série Crepúsculo, agora são... Você vê, né, até essa coisa do romance, né, Crepúsculo mesmo é uma parada que ele pega, né, o fantástico, né, a criatura fantástica, e normaliza, né, o vampiro vai pra escola, né, o vampiro se apaixona por uma garota comum, né, e tal, tudo. Você falou do Drácula, e eu vi, não foi nem um documentário, foi um shortzinho no YouTube, uma pessoa falando que tem um filme que eu, aliás, já tinha visto, um vídeo novo, né, de 1896, que antecede em um ano, né, a publicação do Drácula, né, e seria a primeira representação de um vampiro, que é aquele Solar do Diabo do Méliès. Então, um ano depois da invenção do cinema, você já tinha a representação do vampiro. Né? Para você ver como é uma figura que está muito presente dessas culturas. Outra pergunta, como você vê a relação dos vampiros com a sexualidade? Porque eu sempre lembro daquela frase do O que fazemos nas sombras. When you're a vampire, you become very sexy. Porque a maior parte, em todas as histórias de vampiros também tem essa coisa da sedução, né? Mas é aquilo que você estava falando, né? O mito do vampiro está muito ligado à mortalidade, né? E até lembrei agora, né? O Bataille, né? Tem aquele livro Erotismo, né? Que ele fala como o ser humano, né? É por natureza, né? E perpetuamente um ser descontinuado, né? Você, por mais que, né, as experiências sejam compartilhadas, né? Elas são vividas individualmente, né? Todo mundo nasce, mas todo mundo nasce sozinho. E todo mundo vai morrer, mas morre sozinho. Né? E aí ele fala que o sexo é uma forma de buscar, né, o fim, né, dessa descontinuidade. Né? E aí eu acho que tem muito a ver o erotismo, né, das histórias de vampiro, né? Porque são personagens que estão, né, ligados à morte, estão ali, né, entre a linha da vida e da morte, tanto que eles se alimentam de sangue, né, que é um símbolo, né, da vida e tal. E tanto que, na maioria das histórias, né, esse ato, né, de beber o sangue da vítima é meio sexual, né? As descrições sempre é um misto de dor e prazer, né? E êxtase. Não tem diferença. Uma outra indagação, né? A gente pode ver relações de poder dentro da história de vampiro? Eu digo assim, porque assim, a invenção, ou melhor, a reinvenção do mito do vampiro, né? Principalmente na era moderna, não deixa de ter implicações políticas, né? O Conde Drácula, né, um aristocrata, né, que vive sozinho no seu castelo, né, salvo alguns dos servos que ele tem, né? Ele aparece apenas à noite para se alimentar, né, das pessoas, né, que moram no campo. A gente pode ver que isso daí é como se fosse um símbolo do antigo regime, né, que é os nobres, né, que viviam de modo parasitário. Não, só complementando, né? O Drácula mesmo, ele traz essa metáfora, né? Que ele é essa figura aristocrática que, né, ele é esse símbolo de um mundo morto,
Já, né? Tanto que aí ele vai em busca desse novo mundo, né? Novas tecnologias e tal. E lá ele acaba enfrentando, né, uma nova classe, né? Porque, né, você pensar que o Jonathan é um advogado, né? A mina é professora. Ou seja, é uma classe burguesa, né? Que trabalha para ter dinheiro, né? Ao contrário do aristocrata, né? Que é essa figura que é decorativa, né? Que é rica e, né, não faz nada. Então sim, isso tem bastante. Eu tentei procurar a fonte primária, não encontrei, então peguei da Wikipédia, que tem uma passagem em que fala que o Voltaire, na entrada para vampiros no dicionário filosófico, ele observa como meados do século XVIII coincidiu com o declínio da crença folclórica na existência de vampiros, mas que agora havia corretores de ações e homens de negócios que sugavam o sangue do povo em plena luz do dia. Eles não estavam mortos, né? Eles estavam corrompidos, né? Esses são os verdadeiros sugadores que não viviam em cemitérios, mas em residências muito agradáveis. Então, você já vê essa mudança, não é mais o nobre, né? Agora já é o capitalista, o burguês que está lá sugando a vida e o sangue do povo trabalhador. Aquele vampiro de Curitiba, né? Da autoprevisão, né? Né? Que não é um vampiro realmente, né? É um vampiro das relações sociais, né? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Pode falar do filme. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes sobre vampiros. Infelizmente, né, a gente ia ter mais uma pessoa aqui, ela não pôde participar e a Adri tinha escolhido um filme para ela. Então, como a Adri tinha escolhido esse filme e eu já vi esse filme, não vai estar no meu ponto cego, mas a gente vai falar mesmo assim, né? A Adri escolheu um filme, né, dentro desse tema, o qual essa pessoa não tinha assistido, e eu escolhi um ao qual a Adri ainda não assistira, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Então, Adri, qual é o primeiro filme para nossa discussão? Carmila, a Vampira de Karsten, 1970. O filme foi dirigido por Roy Ward Baker, com o roteiro de Tudor Gates, baseado na história Carmila, de Sheridan Le Fanu, adaptada por Harry Fine, Tudor Gates e Michael Style. Atuam no filme Ingrid Pitt, Pippa Steele e Madeline Smith. Carmila Karnstein e sua família têm como alvo as belas e as ricas em uma área remota da Alemanha no final do século XVIII. Essa sinopse vem do IMDb. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi que esse filme é uma produção entre a Hammer e a AIP. E foi a primeira e a única coprodução dessas 2 empresas, desses 2 produtoras cinematográficas que fizeram muitos filmes de terror, muitos filmes não mainstream, né? A Hammer, ela é uma produtora cinematográfica britânica com sede em Londres, né? Ela foi fundada em 1934, né? Ela é uma empresa conhecida por uma série de filmes góticos de terror e fantasia feitos no meados da década de 50 até a década de 70, né? O primeiro experimento da Hammer com o terror veio em uma adaptação de 1955 da série de ficção científica da BBC chamada The Quatermass Experiment, né, que aqui no Brasil virou O Terror que Mata, dirigido pelo Val Guest. Em seguida, ela lançou o filme A Maldição de Frankenstein, né, The Curse of Frankenstein, com o Peter Cushing e o Christopher Lee.
né? E esse filme acabou dando origem a um acordo com a Universal, né? Então vários outros filmes de monstros clássicos da Universal ganharam readaptações com a Hammer, né? Como Drácula, que já tinha terminado a filmagem antes da assinatura desse acordo, mas também tem a Múmia, o Lobisomem e por aí vai, né? O filme, o Curse of Frankenstein, foi um sucesso tão grande, não apenas na Grã-Bretanha, mas também nos Estados Unidos, que acabou inspirando várias imitações, né? Dentre as quais, né, o Roger Corman e a American International Pictures, né? Em especial com aquela série, né, largamente baseada na obra do Edgar Allan Poe, né? A American International Pictures foi uma companhia cinematográfica estadunidense fundada em 1956 por James Nicholson e Samuel Arkoff, e o objetivo inicial era produzir filmes independentes de baixo orçamento e geralmente destinados ao público adolescente das décadas de 50, 60 e 70, né? Mas, assim, mais ou menos na mesma época eles eram meio que concorrentes. O Arkoff, ele vai dizer que o sucesso que ele tinha com os filmes vem da fórmula Arkoff para produzir filmes de baixo orçamento, né? E aí ele vai usar as letras dele para explicar o que é a receita de bolo para fazer um filme de baixo orçamento bom, né? Precisa ter ação, precisa ser excitante, né? Ter um drama que entretenha. Revolução, né? Seria temas controversos ou novos. Killing, que é violência. Oratória, né? Ter, né, frases de efeito, né? Diálogos que acabariam caindo no gosto popular. Fantasia, que seria você atuar, você fazer as fantasias comuns para o público. E, finalmente, fornicação, né, que seria o sex appeal para os jovens adultos. Mais tarde, o Departamento Público vai lançar uma estratégia chamada Síndrome de Peter Pan. Que o que ele vai falar é o seguinte: o irmão mais novo vai assistir qualquer coisa que o irmão mais velho assista. O irmão mais velho não vai assistir nada que o irmão mais novo assista. A menina vai assistir qualquer coisa que o menino assista. Já o menino não vai assistir nada que a menina assista. Ou seja, para ter maior parte do público, você tem que mirar no homem jovem de 19 anos. Né? E assim, alguns filmes da Hammer que eu gosto, né, é o Drácula, né, o Curse of Frankenstein, As Bodas de Satã, o Cães dos Baskervilles, né, todos eles dirigidos pelo Terence Fisher. Né, você tem a Condessa Drácula com a Ingrid Pitt, que é uma adaptação lá da Elizabeth Báthory. Tem um filme que eu não lembro de ter gostado não, mas aquele Drácula no Mundo da Minissaia, né, que eu lembro que eu só gostei do Christopher Lee e da Caroline Munro, mas eu não lembro se eu acho que eu não gostei muito desse filme não. Da IP, eu lembro que eu gosto muito do Corvo, que é do Roger Corman, com Peter Lorre, o Boris Karloff e o Vincent Price, né? Tem o Mortos que Matam, que é um filme que eu falei lá no episódio passado, que é o filme com Vincent Price, e ele também serviu como laboratório para Nova Hollywood, né? Então, porque Demência 13 foi um dos primeiros filmes dirigidos pelo Coppola. Os Anjos Selvagens teve o Peter Bogdanovich fazendo direção de segunda unidade. O Boxcar Bertha, que é sexy e marginal, se eu não muito me engano, foi o segundo longa do Martin Scorsese. E a IP também teve um enorme impacto no Blaxploitation, né? Você teve o Blácula, a continuação do Blácula, né? Que é o Scream, Blácula Scream, né? Os filmes da Pran Grier, né? Coffee, Black Mama, White Mama, Foxy Brown, Friday Foster. Tem outros, como que eu mencionei na semana passada, o Sugar Hill. Tem o Truck Turner com o Isaac Hayes, né? Tem Savage Sisters também, que eu adoro, né? E até Outra Fase da Violência, que é um filme que eu mencionei naquele episódio que a gente fala sobre Kill Bill 2,
né? Até o Mad Max, se você olhar no Letterboxd, foi produzido pela IP. Então esse filme, o Carmilla, foi a única produção conjunta dessas duas empresas, né? Entre a Hammer e a IP. Elas estavam interessadas em um filme de vampiros com conteúdo sexual mais explícito, para aproveitar um ambiente de censura mais aberto, né? A gente está nos anos 70 e as coisas estavam menos rígidas do que estavam anteriormente, né? Então eles resolveram adaptar Carmilla. O Harry Fine e o Michael Style foram os dois produtores e eles formaram uma empresa chamada Fantale, junto com o roteirista Tudor Gates. A esposa desse Harry Fine, ela conhecia o Nat Cohen, que apresentou ele a James Carreiras, né? E aí o Fine sugeriu que filmassem Carmilla. A IP ficou interessadíssima em fazer só com base no pôster, né? Naquela época o pessoal fazia o pôster antes de fazer o filme. Antes da produção, o roteiro do Carmilla, né, que é o Vampire Lovers, ele foi enviado para o censor-chefe, o John Trevelyan, que alertou o estúdio sobre representações de lesbianismo, entre aspas, né, apontando que um filme lésbico anterior, como o The Killing of Sister George, teve 5 minutos extirpado em seu escritório. A resposta foi a melhor possível da Hammer, né? Ela falou assim, não, a gente não pode tirar o lesbianismo, entre aspas, né, da obra deles, porque já estava na história original do Le Fanu. Aí o cara falou, então tá, porque assim, você sabe que esse filme é muito fiel à obra original, né? Vamos lá. Uma coisa que eu achei meio assim, que é diferente. Você leu o original? Eu acho que assim, em linhas gerais, dá até pra dizer que ele é fiel, que, né, de 10 centrais, né? Mas tem, né, adaptação no estilo Hammer, né? Você vê que o conto original, né, começa que ele é narrado do ponto de vista da vítima, né, que no conto é a Laura, né, do filme é Emma, né. Mas enfim, o conto, ele se passa mais tempo assim, tentando manter um suspense, né, de quem é a Carmilla, né. Ela é bem mais simulada, né, no conto, né, ele faz mais suspense. Agora o filme, claro, né, o estilo da Hammer, né, então você já começa, né, com aquele, mostrando lá aquele cara indo lá matar os outros vampiros e tal, então já começa mais na cara, né, e você obviamente, logo que aparece a Carmilla, você já sabe que ela é uma vampira, então não faz muita questão de manter o suspense, né, mas o que você ia falar aqui, né? Não, assim, chama a atenção, né, de uma grande diferença é a presença dos personagens masculinos, né? Assim, aquele namorado da mocinha não tá no conto, tá? Sim, não. No conto a gente tem o pai, né, da mocinha e tem o general. Agora realmente não tem a figura do namorado e tal. Porque é outra... Faz parte, né, da receita da Hammer, né? Você pode ver todos os Dráculas, a gente sempre tem essa configuração, né, de personagem. Tem o Drácula, mal aí você tem um casalzinho, né, de protagonistas, né? Você tem uma mocinha pura e o rapaz, né, o varão, né? É o cara forte que vai enfrentar o mal, né? Então é aquilo, né? É uma adaptação no estilo da Hammer. E o que você achou da Ingrid Pitt nesse filme? Eu gosto bastante, assim, da atuação dela, né? Eu acho que ela consegue dar uma dimensão, né, à personagem que até deixa o filme menos maniqueísta, né? Do que os filmes de vampiro da Hammer vão ser, né, no geral. Eu acho que ela dá um toque mais humano ao personagem, né? Que aliás, né, tá falando de coisas diferentes, né, do conto pro filme, né? O final mesmo do filme
é um pouco diferente do conto, mas eu até gosto mais do filme, né? Porque do filme a Carmila, ela volta, né? Tenta ainda buscar ali a menina, né? Que ela estava de olho ali. Então, assim, dá um toque mais humano, né? Ela não é só essa figura maléfica, né? Que geralmente os filmes da Hammer trabalham. O filme, ele meio que abriu o filão de filmes com vampiras lésbicas, né? Porque esse filme meio que antecede aquilo que o Jean Rollin vai fazer lá na França ao longo dessa década, a exaustão, né? Que ele faz 300 filmes de vampiras lésbicas e o próprio Jesus Franco também, né? Nesses filmes a gente pode ver uma coisa que já tem, né? Aquilo que a gente já falou lá no começo, né? Uma intersecção entre sensualidade, transgressão, né? E aí acaba dando uma crescente visibilidade a personagens femininas e lésbicas. É claro que esse contexto, ele, por um lado, né, se insere em um contexto cultural em que as normas sociais e sexuais estavam sendo desafiadas, né? A gente está falando lá em 68, teve um monte de coisa, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Você já vai ter a segunda onda do feminismo, né? As mudanças nas percepções da sexualidade, e a gente acaba podendo ler esse filme como, por um lado, uma resposta masculina à segunda onda, ou então uma ideia de pegar essas pautas e acabar coisificando, comodificando, né? Transformar em commodity, transformar em produto para ser vendido, né? Esses filmes, eles apresentam vampiras como figuras sedutoras, perigosas, né? Frequentemente retratadas como predadoras, né? Em um contexto sexual, né? A personagem Carmila, né, é uma vampira lésbica que se envolve romanticamente com suas vítimas femininas. Né? Essa representação das mulheres lésbicas, embora pioneira em termos de visibilidade, é ambígua e às vezes até mesmo problemática, né? Porque se por um lado ela oferece forma de representação de desejos que eram frequentemente suprimidos, por outro, a sexualidade lésbica pode ser interpretada para a visão masculina, né? O male gaze, como eu vivo falando lá da Laura Mulvey, né? Que a Laura Mulvey, ela dá duas acepções para o male gaze, né? Você tem a visão fetichista escopofílica, que é aquela que você objetifica a mulher em todo ou em parte, e a voyeurística sádica, né? Que é aquela ideia de que você tem que ver a mulher sendo punida pelas suas transgressões, né? E você dá para ver, né, essas duas acepções nesse filme, né? Como no final a lésbica acaba sendo punida por ser lésbica, quer dizer, por ser vampira, mas por ser lésbica, né? História, né? A gente não... os filmes então, são reflexos da própria época, e aí falou, né? Como a gente já viu que são filmes, né, feitos por homens naquela época, né? Então tem essas questões para uma audiência masculina, né? Exatamente, né? Como, né, você estava falando antes, né, que o público, né, alvo, eles tinham esse jovem homem, né? Então, você vai ter essa fetichização, né? Sempre tem essa moeda, né? Dois lados da moeda. Né? Por um lado, você tem uma representatividade, né, feminina, uma representatividade lésbica, mas por outro você tem essa situação, né? Mas eu li, para me preparar parte, não consegui ler todo, mas eu li algumas partes de um livro chamado Vampire Films Undead Cinema, do Jeffrey Weinstock, que ele vai citar um escritor chamado Harry Benchoff, que ele vai dizer que esse filme, ele acaba criando uma fórmula que a gente já vai ver nos outros filmes, que é assim: em uma distante e histórica província europeia, né, um monstro surge e alimenta, ameaça a inocência e é eventualmente destruída por agentes patriarcais, como os pais, o padre, os generais, os namorados, né, e essas fórmulas
é mais ou menos o que vai servir para encaixar todos os filmes de vampiras lésbicas pós-1970. E é aquilo que uma outra escritora vai chamar, né, a Sue Ellen Case, vai falar que é uso recreativo de lésbicas, que servem justamente para brincar com as fantasias masculinas heterossexuais. O Hanson, aí um outro vai falar que o erotismo lésbico em filmes de vampiros quase sempre parece cooptadas por pornografias masculina com heterossexual, na qual o lesbianismo funciona como de uma forma exótica de preliminares e exibicionismo produzido principalmente para o mercado masculino heterossexual, né? E uma outra autora, Bonnie Zimmerman, vai dizer que a vampira lésbica pode ser usada para expressar o medo masculino fundamental de que o vínculo feminino exclua os homens e ameace a supremacia masculina, né? O amor entre as mulheres deve ser vampirismo, elementos de compulsão, a violência, hipnose, paralisia e o sobrenatural devem estar presentes, né? Uma mulher deve ser uma vampira, drenando a vida de outra mulher, mas mantendo-a num vínculo mais forte que o túmulo. Mas, assim, o lado de uma mulher lésbica, uma vampira lésbica, tem lá desde a época lá do Drácula, né? Do Filho do Drácula, que é um filme de 36. Na verdade, a própria literatura, né? A própria literatura, sim, a própria Carmila, né? Você mencionou. A Carmila, como eu falei, né? O livro é bem essa. Ela é é mais ou menos como o próprio Drácula no livro Drácula, né? É o outro, né? É o mal que chega ali de forma dissimulada e corrompe, né? Inclusive, que é, eu estava falando, né, do final, né, que eu ia comentar, né, porque o livro, né, ele até tem umas coisas que no filme não tem, parece que é uma preparação, né, para algo maior, mas ele acaba nem usando, né, que no livro a protagonista, né, a mocinha falado, né, que a mãe dela é uma descendente do Carsten, né, e aí a Carmila, ela já visitou, né, essa menina quando era criança, então parece que ela está assim, o tempo todo já vigiando, já observando, né, aquela menina e tal, mas aí no final do livro ela só, quando chega o general, ela sabe que vai ser reconhecida, ela se manda, né, e tal. Aí ali no filme eu falei um pouco diferente, mas enfim, é isso, né, a vampira é o mal, né? Uma coisa que eu, pesquisando o filme, descobri é que, assim, todo mundo tem uns decotes bem generosos desse filme, né? Mas é outra característica da Hammer. Aí eu não sei se isso é verdade. Quer dizer, isso a Madeleine Smith falou, mas eu não sei se isso procede, que ela não foi aceita, assim, tipo, no começo. Falar assim, não, seu tamanho de busto é muito pequeno para fazer esse papel. Imagina, a mulher ia ser a menininha, sabe? A segunda vítima da Carmila. Não, seu tamanho de busto não tá bom. Aí ela falou que ela fez uma dieta, passar 2 semanas tomando iogurte direto, e aí ela ganhou o busto adequado para fazer o papel da mocinha do filme. Eu não sei, não sabia que o iogurte tinha essas qualidades, né, mas essa é a história que a Madeleine Smith conta. Mas realmente não duvido que o tamanho do decote fosse item lá para selecionar o elenco. O começo do filme também é diferente, né, do livro, né? E ele já estabelece toda uma mitologia própria, falando da mortalha que o vampiro está enrolado, ou então que o vampiro que tem no caixão, que se você tira essa mortalha do caixão do vampiro, o vampiro não consegue passar a noite tranquilo, né? Vai ficar sempre perturbado. E tem algumas cenas que eu gostei. A questão do baile, que começa o filme, né? A mocinha tá lá dançando com o namorado e chega. Nesse daí ela tá com o nome de Marcila, né? Não é Mircala nem Carmila, né? É Marcila.
Ela chega, porque assim, ela usa vários nomes ao longo do filme, né? Marcila, Carmila, Mircala, é tudo anagrama do nome dela. Isso tem no original, né? Sim. Mas a Alucard lá do Drácula não tem, não, porque eu acho que é no filho do Drácula, né? Que o Drácula se apresenta como Alucard. Mas aí a Marcila chega e todos os homens ficam olhando para ela. E aí um deles pede ela para dançar. Aí eles estão dançando, aí a namorada vira pro namorado e fala assim: ah, você tá vendo, né? Todos os homens estão olhando pra ela e ela tá olhando pra você. Aí o namorado falou assim: não, ela não tá olhando pra mim não, tá olhando pra você. Bobinha ela. Aí logo depois uma condessa chega, né, falando que, né, a que tá junto com a Marcila, e fala assim: não, eu vou ter que ir embora, né? Aí pede pro general, que é tio dessa jovem, né, ficar com a Marcila enquanto a condessa tem que resolver um assunto pendente muito urgente. E aí a Marcela vai morar com o general e com a... E aí na primeira noite a garota tem um pesadelo, né? Ela tem um pesadelo que um gato tá sobre o peito dela. E isso me lembrou um quadro do Fuseli chamado Pesadelo, né? Como isso daí tá muito ligado à ideia do incubus, né? Do demônio que fica em cima, né? E é engraçado que assim, incubo é a palavra italiana para pesadelo também, né? E o incubo é uma representação também, né, de um Lilo, né, que seriam assim, tipo, os antecedentes mesopotâmicos dos vampiros, né? E aí eu vi essa cena, me lembrei desse quadro e aí pesquisar a relação do incubo. Seria uma espécie de vampiro, né, que suga a energia vital através do sexo. Aí a versão masculina e sucubus da versão feminina. Uma outra coisa desse filme também é a representação dos homens, né? Os homens são os patetas, né, nesse filme. O que você acha? É aquela coisa, né? A mulher, né, dentro da sociedade, ela é sempre subestimada, né? Então, é aquilo, ninguém desconfia, né? Ainda mais uma aristocrata, né? Uma moça tão bem educada, delicada, né? Então, assim, ninguém nem desconfia, né? Ela é o elemento estranho, né, na casa, mas ninguém pensa, assim, que, né, alguma coisa está acontecendo que possa ter alguma relação, né? Tanto nessa parte quanto mais tarde ali com a protagonista, né? Ninguém desconfia dessa mocinha aristocrata lá e tal, mas também tem muito a ver com isso, né? De como se espera muita coisa de uma mulher. Uma outra coisa é também a relação da própria Carmila com as garotas da vila e as garotas aristocráticas, né? Porque assim, as meninas da vila, ela bebe sangue sem nenhum tipo de preliminar, assim, ela vai e ataca, né? As outras, ela já vai, faz uma corte, já vai, fica lá tentando seduzir, né? E tem essa diferença, né? Ela acha que sei lá, garotas da vila são meio que tira-gosto, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Do vampiro, da metáfora social, né? Do aristocrata, que literalmente suga o povo, né? Porque Drácula também é assim, né? Ele vem no navio, né? Dentro de todo mundo ali. Tipo, e aí, quando ele chega também na cidade, ele tem os ataques ali, você sempre escuta, né? Alguma notícia, né? De teve uma morte, né, misteriosa por ali e tal. Mas, né, com, né, a galera, os personagens ali, né, ricos e etc., tem, né, essa coisa de entrar no convívio, né, da vítima, né, e seduzir. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme também é o uso de câmera subjetiva, né, na hora dos ataques da Carmila, né. Assim, é claro, a gente vai ter isso antes, né, nos filmes do Argento, você vai ter também
na própria tortura do medo do Michael Powell, você já vai ter um assassino que mata as pessoas, né, usando uma câmera subjetiva. E por fim, né, uma coisa que a gente já mencionou aqui, eu acho, né, que esse daí não foi a primeira adaptação do Carmilla, né, que, se eu não me engano, o Vampiro do Dreyer, de 31, é inspirado nessa obra do Le Fanu. Rosas de Sangue, do Roger Vadim, de 60, também é. E o que você acha, né, em relação a Carmilla, né, se ela oferece uma alternativa, né, ao vampiro tradicionalmente masculino, né, como o Drácula? Em que sentido? Não vou dizer que é um filme que é o primeiro filme a ter uma vampira como protagonista, porque não é, porque você, como você mesmo falou, né, tem a Carmilla lá na literatura, eu falei, né, em 36 tem a filha do Drácula, o próprio Dreyer, né, o Vampiro do Dreyer é uma adaptação mais antiga, né, mas o que você acha que essa interpretação da Ingrid Pitt para Carmilla, ela trouxe, né, nesse ambiente que já, principalmente da Hammer, né, que era dominado pela figura do Drácula do Christopher Lee? Como eu estava falando, né, é uma adaptação, né, do conto no estilo Hammer, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são um pouco diferentes, né, do padrão da Hammer, né, que a Hammer, como você mesmo tinha falado, né, tem ali uma receita, né, de como as coisas devem ser feitas. E realmente, né, uma coisa que para mim é diferente é essa questão que a personagem acaba ganhando mais nuances do que o Drácula, por exemplo. O Drácula, ele é o suprassumo mesmo da questão do outro, né, diferente, né? Ele é essa encarnação do mal, né? E não é mais do que isso, né? Em nenhum momento. Agora, a Carmilla, né? Por algumas cenas, o modo como a personagem é construída, principalmente por esse final, que ela ainda tenta buscar ali a vítima, não sei o que ela pretendia, se ela ia transformar a menina em vampira, ou alguma coisa assim. Ela ganha, assim, traços mais amorais, né? mais humanos, né? Sai um pouco dessa figura do mal encarnado, né? Porque parece que ela tem sentimentos, né? Diferente do Drácula. Para mim, é assim, a principal diferença. Quando a gente foi fazer esse episódio, né, você indicou esse filme. Por quê? O que você acha desse filme? Você gostaria de falar alguma coisa sobre esse filme? Eu indiquei tirando, né, a questão que eu também tinha visto, que a outra pessoa que ia participar não tinha visto, mas eu gosto bastante desse filme, né, apesar, né, dessa problemática que você tinha apontado aí, essa questão da representatividade lésbica, mas eu gosto da ambientação, né, que é uma característica da Hammer também, né, a parte visual do filme e tal. Eu gosto muito da atuação da Ingrid Pitt e, inclusive, exatamente por essa questão que eu falei, da ser um personagem com mais nuances, né, do que o Drácula, por exemplo. Tanto que, assim, eu gosto da figura do Drácula do Christopher Lee, mas eu não sou tão fã assim, dos filmes da Hammer, porque eu acho que eles são mais formulaicos, né? Eles têm essa receita e eles costumam ser muito maniqueístas. Então, esse aqui é um filme da Hammer que eu gosto mais exatamente apesar de ter ainda esses traços, né, comuns, né, de todos os filmes de vampiro da Hammer, ele foge um pouco em alguns pontos, né? Mas eu gosto bastante desse filme, né? E aí, pra me preparar, eu fui ver 2 filmes, porque esse filme é parte de uma trilogia, né? É verdade, tem mais 2. E aí eu fui assistir os outros 2. Não fui muito fã dos outros 2. Assim, eu achei que
tem uma definição ótima do segundo, né? Que assim, os filmes são Lust for a Vampire e Twins of Evil, né? Os dois são de 71, né? E o Lust for a Vampire se chama Luxúria de Vampiros e o terceiro filme se chama As Filhas do Drácula, é isso? Isso. As Filhas do Drácula. E eu não sei, a melhor definição de luxúria de vampiros botou no Letterboxd que como ferrar um filme cujo tema é vampiras lésbicas numa escola só para garotas, né? Que esse filme meio que faz isso, assim, é um filme em que se nesse outro filme, né, no Carmilla, né, você tem esses personagens masculinos, né? Nos dois seguintes, os personagens masculinos meio que tomam de assalto o filme, né? Então você vai seguir... Você já viu esse filme, não? Não. Esse filme, você vai seguir um cara extremamente antipático, assim, extremamente unlikable, né? Que, pra você ver, o cara é um escritor, eu acho, e aí, nobre, e aí ele descobre que do lado lá do castelo dos Karnstein tem uma escola para garotas. E aí o que ele resolve fazer um esquema assim, de passar a perna em um monte de gente para ele conseguir ser professor para poder assediar as alunas. O filme todo põe ele como se fosse a melhor coisa do mundo. E isso... exatamente. Isso me incomoda demais. Assim, eu não me incomodo que uma personagem seja um personagem desagradável. Me incomoda o personagem ser desagradável e o universo do filme falar assim, nossa, que cara legal, que cara altruísta, nossa, é uma pessoa tão cativante, tão charmosa, que era um saco. Eu odeio isso. Eu odeio, assim, é um troço que me tira do filme. Esse tipo de... Nesses três filmes não tem muita coisa em conjunto, assim. Não tem muita coisa, né, que tem a ver, né? Tirando que os três são muito livremente inspirados no conto do Le Fanu. Não tem uma conexão, né? Esses filmes não tem conexão entre eles, tirando que tem a Carmilla. Mas tem um ator que faz o Renton no Carmilla, sabe quem é? O Harvey Hall. Ele trabalha nos outros dois filmes como personagens diversos, assim, é praticamente igual ao Shokosuke naquela trilogia do Ninja da Canon, ele que tá em todos, assim, não tem nada a ver, ele faz personagens distintos, mas ele tá lá e aí o pessoal da Canon, como sempre, resolve apresentar o filme como se, trilogia do Shokosuke. Não tá satisfeita? Então vai pro próximo? Sim. Se você quiser, tem mais alguma coisa pra falar? Acho que eu já falei tudo que eu falar. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você escolheu pra mim? Sangue para Drácula, de 1974. O filme foi escrito e dirigido por Paul Morrissey, baseado no personagem Drácula, de Bram Stoker. Estrelam o filme Joey D'Alessandro, Udo Kier e Maxime McKendry. Em busca de sangue de virgem, o Conde Drácula e seu assistente viajam pela Itália, onde são acolhidos pelo Marquês de Fiore e suas filhas. O entusiasmo de Drácula dura pouco quando ele descobre que as filhas do Marquês não são tão puras como ele pensava. Essa sinopse vem do site Cinemateca Brasileira. Bom, eu gostei bastante, né? Ele pega, né, uma metáfora que já existe no Drácula, como a gente estava falando, né, que é o aristocrata, né, esse mundo decadente, né, esse mundo antigo, essa classe decadente, falida, né, e intensifica, né, porque o Drácula aqui, ele tá fraco, ele tá doente mesmo, né, tá se arrastando, não sei nem o que ele quer com uma mulher, porque realmente não tá aguentando muita coisa, né. E aí, essa figura, né, antiga, ultrapassada, também buscando, né, um ideal feminino também ultrapassado, né, que é a virgem pura, né. O Drácula aqui, ele é muito seletivo, ele tem restrição alimentar, né, ele só pode beber o sangue das virgens, né, senão ele passa mal. Então, ele
têm que ir lá para Itália, porque eles acham que é um país religioso, então vai ser mais fácil encontrar virgens, né? Eles chegam lá e encontram, né, essa família também, né, aristocrata, também decadente, né, porque eles já não têm nada, né? As próprias filhas têm que trabalhar lá na terra, não tem nem mais empregado, né? Mas estão ali vivendo de aparência também, né? Tanto que a mãe, né, das meninas fala, né, que eu faço questão de cozinhar para você, né, com as minhas mãos mesmo. Mas a verdade é que é porque não tem empregado mesmo, né? Ela tem que fazer. Então, enfim, é esse retrato assim, da aristocracia, né, da classe falida e patética, né, versus a figura do camponês, né, porque tem aquele empregado ali da família, né, que está revoltado, né, com a aristocracia, né, ele está lendo ali os textos comunistas e tal, e está bem revoltado. Não, ele tá querendo a revolução, né? Curiosidade também sobre a produção desse filme, posso contar? Uhum. A gente, pra falar da produção desse filme, a gente tem que falar sobre um produtor chamado Andrew Braunsberg, que é um cara que no final dos anos 60 trabalhava com Polanski, né? E eles estavam planejando fazer um filme chamado Day of the Dolphin, Dia do Golfinho, que seria estrelado pelo Jack Nicholson e pela então esposa do Polanski, né, a Cheryl Tate, né? E aí quando a Cheryl Tate foi assassinada pela família Manson, né, eles mudaram de ideia, acabaram fazendo Macbeth de 71, né? E aí a empresa que produziu as câmeras para as filmagens desse filme, quando eles estavam filmando Macbeth, eles resolveram falar que estavam com uma nova tecnologia 3D, né? Uma nova tecnologia de fazer filmes 3D. E nisso, um produtor francês chamado Jean-Pierre Rassin apresenta o Braunsberg para um produtor italiano chamado Carlo Ponti, que era o marido da Sofia Loren. Braunsberg vai para Roma, encontra com o Ponti, e o Braunsberg fala assim: por que você não faz um filme com Polanski? Aí o Ponti falou assim: claro, eu adoro o Polanski, né? E aí eles acabaram se encontrando com o Ponti, e aí eles foram fazer um filme, né? O Ponti ofereceu a casa dele para eles terem uma inspiração e tal. Enquanto isso, o Braunsberg só fica pensando em fazer um filme em 3D. Então ele vira pro Polanski e fala assim: a gente precisa fazer um filme em 3D. Aí o Polanski falou assim: já não perdi o saco para fazer isso, eu vou voltar para os Estados Unidos para fazer Chinatown. Aí ele vai fazer Chinatown e o Braunsberg fica em Roma. E lá ele descobre, né, ele lê sobre o Paul Morrissey, que na época já estava com uma grande relevância, né, porque ele é o artista mais famoso lá do grupo do Andy Warhol. Tanto que esse filme é chamado, né, Andy Warhol's Drácula, né? E aí uma vez perguntaram para Andy Warhol o que ele fez para esses filmes, né, tanto esse quanto o do Frankenstein. Ele vai dizer assim: não, eu participei das festas. Então o Braunsberg, ele liga pro Morrissey e fala assim: vamos fazer um filme? E aí eles foram lá conhecer o Carlo Ponti. E aí o Carlo Ponti, né, o Paul Morrissey e o Braunsberg estão lá conversando, e o Braunsberg pergunta pro Morrissey se ele não quer fazer um filme de terror. E aí o Carlo Ponti vira e fala assim: olha, eu te dou $300 mil. Aí o cara fala assim: beleza, posso fazer o filme em 3 semanas. Aí o Ponti falou assim: já que você vai fazer um filme do Frankenstein, ele tinha uma ideia de fazer um filme do Frankenstein, já que você vai filmar o filme do Frankenstein em 3 semanas, por que você não faz 2? Você faz o do Frankenstein e depois faz o outro. Aí o que você quer fazer? Aí ele pensou assim: fazer o Drácula. E aí eles resolveram fazer o Drácula assim. A ideia disso, fazer o Drácula, surgiu desse momento, né? E aí o Morrissey falou assim: tudo bem, mas olha, eu não trabalho muito com roteiro, né? Eu gosto de fazer o filme na hora que vem a cabeça, assim, não tem muito do roteiro. Ponte, que acabaram de entregar para ele $300 mil, falou assim: não tem problema não, pode fazer. O que são $300 mil?
Pois é, né? Aí, ainda mais naquela época, né? Aí eles fizeram o Carne para Frankenstein, né? E aí, após a conclusão do Carne para Frankenstein, o Morrissey fez com que os atores, né, o do Keir, o Joe D'Alessandro e o Arno Jüring, todos fossem para cortar um cabelo mais curto para as filmagens do Sangue para Drácula, que podia começar naquele momento. É claro que, assim, tem uma explicação de por que o Carne para Frankenstein é 3D e o Drácula não, porque eles queriam usar essa câmera 3D, mas aí o Paul Morrissey, que é praticamente cego de um olho, falou assim, cara, não vai dar pra fazer o Drácula em 3D. E aí eles estavam querendo saber quem que ia fazer o Drácula. Aí até que o diretor de fotografia, né, o Luigi Cavalier, fala, pá, por que você não pega o do Keir pra fazer? Ele tá aqui, ele tem uma aparência bem estranha, usa ele. Aí o Paul Morrissey vira pro do Keir e pergunta, falou assim, olha, o Drácula nesse filme, ele tá morrendo de fome, ele não conseguiu comer, ele é fraco, então você precisa perder 5 quilos até o final da semana. Então o do Keir simplesmente parou de comer. Ele passou uma semana só bebendo água e comendo uma folha de alface aqui e ali. É engraçado que, assim, tipo, esses dois filmes têm questões dietéticas, né? Tem coisas de dieta. Uma outra coisa também é que o diretor italiano, o Antonio Margheriti, ele é muitas vezes creditado nas versões italianas desse filme, apesar de ele não ter dirigido. O que acontece é que tanto o Carlo Ponti quanto o Margheriti, eles tinham um esquema de acreditar um diretor italiano para receber incentivo fiscal do Estado italiano. Então, mesmo sem dirigir, eles colocavam lá Antonio Margheriti. Acabaram tendo que pagar o Estado italiano, né, por essa fraude contínua e agravada contra o Estado. E eu acho engraçado que, assim, o nome desse filme na Itália, você sabe como é que é? Não. Drácula cerca sangue di vergine, morì di sete. Traduzindo, Drácula busca sangue de virgem e morre de sede. Já veio com spoiler. Eu acho sensacional a abertura do filme, né? A abertura do filme mostra lá o Drácula já fraco, envelhecido, lá tendo que se maquiar para se aparentar minimamente humano. Uma frase que gostei, até notei aqui, que o Drácula chega nessa vila e aí ele tá querendo saber, né, de onde tem nobres, né, de boa família e tal, que as filhas sejam virgens e tal. E aí o cara falou assim, não, olha, a família tal, a família De Fiore eles são muito religiosos, eles têm uma ótima casa. Oh, I'm sure they are religious, they have a very nice house. E aí, quem faz o personagem do Marquês é o próprio Vittorio De Sica, né? É o último trabalho dele. Ele trabalha como esse Marquês, né? E aí ele tem as filhas, né? Cada filha é uma pedra preciosa, né? É a safira, é a rubina, é a perla, é a esmeralda. E tem a melhor frase do filme, né? Que é a frase que o Drácula sempre... Porque, assim, toda vez que o Drácula acaba bebendo sangue de alguma mulher que não é virgem, ele começa a passar mal, né? E aí você vê todo o talento e expressão corporal do Keir nesse filme, né? E aí tem uma hora que ele fala, né? Aquele troço de The blood of these whores is killing me. É tipo intolerância à lactose. É uma versão mais pesada uma versão mais pesada de intolerância à lactose, né? É uma coisa que é muito polêmica até naquela época e muito mais agora. É justamente a questão lá do Mário, né? Do funcionário socialista, né? Que fala em violência sexual com uma facilidade danada, né? Ele chega e fala assim, por que sua irmã parece ser uma pessoa legal, vou estuprar ela, sabe? Você fica meio... É um outro personagem que não é nem um pouco digno de a gente torcer. Ele também não é o mocinho do filme, né? Não, mas eu acho
que exatamente, né? Nesse caso aqui, eu acho que tem uma intenção muito clara, que é justamente marcar que ele não é um herói romântico, né? Ele é essa figura bruta, né? Ele, por um lado, ele tem esse lado, ele quer uma revolução, né? etc. Mas ele não é um herói, né? Ele não é um herói romântico, como você poderia ver, por exemplo, ali no Drácula, né? O Jonas e tal. Não, ele é rude mesmo, ele é bruto, possivelmente um estuprador, né? Mas eu acho que é exatamente essa a intenção mesmo do filme, né? Ficar marcado que ele não é uma figura romântica, né? Do mocinho que vai enfrentar o mal que o Drácula representa para salvar a mocinha, né? Como era nos filmes da Hammer. Até a própria representação do Drácula é completamente diferente, né? O Drácula ali, ele é totalmente patético, né? Ele é fraco, ele é doente, né? A maior parte do filme ele está numa cadeira de roda, e aí nos momentos finais mesmo ele só está fugindo mesmo, né? Em nenhum momento ele é uma ameaça, né? Um grande mal, nem nada. Ele é o tempo todo essa figura fraca, né? Patética. Você falou do troço de cadeira de roda, mas o Udo Kier também precisou ficar andando de cadeira de roda, porque ele tava tão fraco, porque... Também depois de uma semana sem comer, né? Aquilo é verdade, o Drácula só andar de cadeira de roda porque o Udo Kier também só tava conseguindo andar por cadeira de roda. Depois para repor as vitaminas, curar a anemia. Pessoas doidas. Muita gente chama esse filme de camp, né? Mas a própria Susan Sontag, ela vai dizer que um camp, para ser puro, né, o elemento essencial é a seriedade. Uma seriedade que não dá certo. Mas o Paul Morrissey, numa entrevista que ele deu para Fangoria, ele critica o fato de que esses filmes sejam rotulados como camp, né? Ele afirmou que camp significa algo que pretende ser sério. Em vez disso, parece engraçado. Ao passo que os filmes que ele fez, do Frankenstein e do Drácula, eles já pretendiam ser engraçados, né? O Morrissey queria fazer uma comédia. Claramente você vê a intenção mesmo de ser cômico. Essa desconstrução, né, da figura do Drácula. Até esse personagem mesmo do camponês, né, que era para ser o herói, né, da história. Você vê, tem uma intenção cômica mesmo, mas é aquela parada, né? O pessoal tem muita mania assim, de tudo que é mais exagerado e tal, chamar de camp, né? Eu gostei de ter revisto, assim, espero que você tenha gostado também. Gostei. Esses dois filmes acabaram casando bem, porque a gente tá falando de dois filmes dos anos 70, bem distintos um do outro. Eu gostei. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Dri, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Na verdade, né, aproveitando, assim, pensando no tema de hoje, eu estava me lembrando, eu queria indicar uma série. Na verdade, uma minissérie, né, que eu gostei muito. Na verdade, eu não vi recentemente, mas eu estava me lembrando dela, né, que né, que o Mike Flanagan, né, o diretor, ele tinha um contato, né, com a Netflix, fez algumas séries bem legais ali, né, e aí a minha preferida é A Missa da Meia-Noite, que é de 2021, né, que é uma série que tem assim, bastante influência ali do Stephen King, né, do Salem Slot, né, e é uma série sobre uma ilha isolada, né, uma pequena comunidade, que recebe assim, dois acontecimentos ali que movimentam, né, ali esse lugarejo, né, que é a volta de um morador, né, mais antigo, né, que estava na cadeia, e a chegada de um padre, de um jovem padre, né, carismático,
que está trazendo, né, o pessoal de volta à igreja. E é essa aqui, né, de todas essas minisséries que ele fez ali na Netflix, essa aqui é que eu mais gostei. E tem a ver, combinava com o tema, então como geralmente streaming, né, às vezes o pessoal assiste quando sai, né, na época, e depois fica meio esquecido ali no catálogo, né? Então, para quem não teve a oportunidade de assistir, acho que vale bem a pena. Você tem algum meio de contato, Dri? Sim, eu tô lá atualmente no Skype, principalmente, mas também posso ser encontrada no Twitter, no Instagram, como Cultura Pop a Rigor. Pode falar um pouquinho do episódio que vocês vão lançar sobre Sexta-feira 13? Então, deve sair. Quando for lançar esse, já deve ter lançado o do Sexta-feira 13. Então, a gente fez geralmente no Halloween a gente faz, né, sobre alguma franquia. A gente já falou de Hellraiser, de Halloween, do Hora do Pesadelo. E aí esse ano a gente fez sobre Sexta-feira 13, né, os 10 filmes da franquia. Que, aliás, na Sexta-feira 13 também está disponível aí em streaming, no Mercado Pago, tem acho que até o 8, e, então tem a maior parte dos filmes também, que é uma franquia interessante, é uma franquia que não tem assim, um grande filme, né, tipo Halloween ou Hora do Pesadelo, mas ainda assim é bem divertido, tipo, mesmo os mais fracos ainda divertem. Né, e tem as suas marcas, né, famosas aí, né, dos filmes de psicopata. Eu agradeço muito a participação da Dri e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios, compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Roupareta, eu sou o Thiago. Da Aristocrática, Rua Baronesa de Goitacazes, eu sou a Adri. E este foi o podcast Ponto Cego. Dracula, did you say? Dracula. The sound is so intriguing. 3 syllables. Dracula. I think I like that name.